ato administrativo número tal. Aí vai começar assim: o prefeito da cidade do município de Manaus, Amazonino Mendes, no uso das suas atribuições legais, ele está dizendo que ele é competente. De acordo com a. Aí começa. Considerando a grande quantidade de acidentes. Primeiro motivo. Considerando que a vida deve ser preservada. Segundo motivo. Considerando a alta quantidade de crianças e adolescentes naquela área. Outro motivo. Determino para que tais acidentes sejam reduzidos ou até mesmo extintos, ele está dizendo a finalidade, né? Determina a construção de uma passarela, tá? Pela construtora tal, de acordo com a licitação número tal. Viu? Ele, dentro do ato administrativo, ele colocou os 5 elementos dos atos administrativos. Redigir, né, o ato administrativo, isso aqui não vai ser cobrado de você não, claro. Mas lá dentro, se você um dia trabalhar em algum órgão, né, setor administrativo, existem cursos, né, de redação de atos administrativos, e uma das coisas a primeira coisa que você aprende nesses cursos de redação dos atos administrativos são os elementos, os requisitos dos atos administrativos que você deve colocar no bojo, você deve colocar no texto aqui do ato, sob pena desse ato administrativo ser considerado nulo, sob pena dele ser considerado inválido. Bom, aí em casa você vai fazer alguns exercíciozinhos, tá? Você vai fazer uns exercícios. Quais são os exercícios? Você vai colocar aqui: construção da ponte do Rio Negro, da ponte do Rio Negro, tá? E vai colocar todos os elementos: competência, forma, finalidade, motivo, objeto. E depois você vai fazer mesmo exercíciozinho de um viaduto do Coroado, tá? Daqui da cidade de Manaus. Mesma coisa: competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Bom, não é difícil, né? Basta você atentar para a finalidade e para o motivo. Bom, continuando. Olha só, nós temos quantos elementos dos atos administrativos, hein? Quantos elementos são? São 5 elementos. Quais são eles? Competência, já decoraram? Competência, finalidade, forma, o motivo e o objeto, tá? Competência quem, finalidade para que aquele ato está sendo feito, forma como que esse ato será praticado, motivo por que esse ato está sendo praticado e objeto é o que o ato está fazendo, tá? Então todo ato administrativo tem que ter 5 elementos. Preste atenção que isso aqui é importante, hein? Olha só, o elemento competência, quem vai sempre dizer quem é competente ou não para praticar determinado ato administrativo, sempre quem vai dizer quem é competente ou não é a lei. Então, sempre a lei vai dizer quem é competente para praticar um ato administrativo. Um ato de nomeação, um ato de desapropriação, uma licença, uma demissão, todo ato administrativo, sempre a lei vai ter que dizer quem é competente ou não para praticá-lo. O elemento finalidade, também sempre quem vai dizer é a lei. Sempre a lei vai dizer quem é, para que esse ato deve ser feito. Claro que sempre a lei vai dizer que o ato administrativo deve ser feito, né, sempre para o interesse público, para o interesse do povo. Tá? Então sempre. A forma, como que o ato deve ser feito, sempre a lei vai dizer como que o ato deve ser feito também.
se deve ser feita licitação, se o ato pode ser praticado de forma verbal, se o ato pode ser praticado de forma escrita. Então, sempre a lei vai dizer como que o ato será praticado. Prestem atenção agora. O motivo e o objeto podem estar na lei ou não estar ou estarem fora da lei. Fora da lei. Professor, como assim? Calma. Calma que nós vamos já explicar. Olha só. Quando o motivo estiver na lei, o objeto também vai estar automaticamente na lei. Como assim, professor? Olha só, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. Exemplo. Aposentadoria. Aposentadoria compulsória. A própria Constituição diz, lá no artigo 40, Constituição Federal, diz no artigo 40 a seguinte coisa: quem completar 70 anos de idade deve ser aposentado. Olha o que a lei está falando. Quem completar 70 anos de idade deve ser aposentado. Esse 70 anos de idade é o motivo. A lei está dizendo: quem completar 70 anos deve ser, aposentado. Então, motivo e objeto, toda vez que o motivo estiver na lei, o objeto também vai estar na lei. E olha o verbo que eu utilizei. Quem completar 70 anos deve ser aposentado. O administrador tem escolha? Olha só. A lei diz também, olha aqui esse exemplo 2, olha o exemplo 2, que é da licença maternidade. A lei fala, a servidora que, nasceu seu filho, que estava grávida e nasceu seu filho, a partir do parto tem direito à licença maternidade. Então, a servidora que a partir do parto, que tiver filho, tem direito à licença maternidade. Outro caso, a lei está dizendo, a servidora que tiver filho a partir do parto terá direito à licença maternidade. Deverá ganhar a licença maternidade. Ainda tem outro exemplo para nós colocarmos aqui, a lei, o estatuto fala: quem cometer ato de corrupção deverá ter a demissão. Deverá. Então, vocês estão vendo que são casos que alguns motivos estão na lei e automaticamente os objetos também estarão na lei. Tá? Por isso, quando todos os elementos dos atos administrativos estão na lei, quando todos os elementos dos atos administrativos estão na lei, esse ato administrativo é chamado de ato vinculado. Ou seja, é aquele ato administrativo, onde o administrador público não tem escolha. Ele é obrigado a fazer o que a lei manda. A lei diz: quem completar 70 anos deve ser aposentado. Não tem escolha. Não pode continuar com o cidadão lá. A lei diz: a servidora que tiver filho, o motivo, deve ganhar licença maternidade. Não tem escolha. Servidor que cometer ato de corrupção deve ser demitido. Não tem escolha. Então, o que são atos vinculados? Atos vinculados são atos administrativos praticados por administradores públicos, onde os mesmos não têm escolha. Eles são obrigados a fazer o que a lei manda. Tranquilos? Olha só agora.
Estão vendo aqui que 3 elementos estão na lei e 2 fora, né? Fora da lei. O motivo e o objeto estão fora da lei. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar o exemplo da ponte do Rio Negro. Ponte, né, do Rio Negro. Estão fazendo aqui. Qual é o motivo, né, de fazer essa ponte? O motivo são as balsas, né? As balsas, a travessia. O motivo também o escoamento da produção, que demora muito para vir pelas balsas, o engarrafamento, né, nas épocas de festas, tudinho. Então esse que é o motivo. Então, será que tem alguma lei dizendo assim: toda vez que entre o Rio Negro estiver balsas engarrafando o trânsito, ou o escoamento da produção do outro lado esteja prejudicado, deve construir uma ponte? Deve-se construir uma ponte. Tem alguma lei dizendo isso? Não, não tem lei dizendo isso. O motivo, que são as balsas, por exemplo, são motivos, né, que não estão na lei. O administrador vai ter que colocar lá no texto do ato administrativo, ele vai ter que colocar, considerando as balsas que não estão mais aguentando o trânsito de tantos carros e pessoas entre na travessia. Isso não está na lei, mas ele vai ter que colocar no ato administrativo. Agora, esse motivo que não está na lei, o objeto também não vai estar na lei, né? O motivo balsa, né, está fora da lei, e o objeto que é a ponte do Rio Negro, não tem nenhuma lei dizendo, obrigando o administrador a construir essa ponte. Então, meus amigos, se o motivo e o objeto estão fora da lei, esse ato é chamado de ato discricionário. Ou seja, é o ato onde, tá, o administrador público, se no vinculado ele não tem escolha, onde o administrador público tem escolha, ele decide se ele faz ou não o ato. Ato discricionário é quando o motivo e o objeto estão fora da lei e o administrador que decide se faz ou não o ato. Tá? Porque o motivo não está dentro da lei. Deu para entender? O motivo da construção do viaduto da Bola do Coroado, aquele viaduto lá, qual é o motivo? É o congestionamento, né? Que antes do viaduto não era enorme o congestionamento ali na Bola do Coroado. Então, qual é o motivo? Por que foi feito esse viaduto? Por causa dos congestionamentos. Será que tem alguma lei dizendo assim: toda vez que tiver congestionamento em Bola do Coroado, em rotatória, deve-se construir um viaduto? Tem alguma lei dizendo isso? Claro que não. Por isso que o motivo e o objeto estão fora da lei. Por isso que a construção do viaduto, quem decide é o prefeito, né? O prefeito que decide se constrói ou não o viaduto. Tá? Então isso é o que tínhamos para falar dos atos vinculados e dos atos discricionários. Nós preparamos aqui o esqueminha para você mesmo fazer agora. Você mesmo vai tentar fazer o esquema anterior, né, que nós acabamos de elaborar. Você vai fazer sozinho aqui com base na aula para você exercitar e para você ver se você entendeu melhor esse assunto. Tranquilos? Prosseguindo.